Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. Trago a você, neste momento, a continuidade do nosso estudo do livro O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Agora com as questões 137 a 146, certo? Então vamos à nossa leitura e reflexão. Questão 137. O homem educado pode exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? Resposta: é sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer maior vigilância. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade, e cada qual responderá por si, um dia, junto à verdade divina. Então nós percebemos assim que nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós precisamos orar, amar uns aos outros, mas julgar não. Se alguém está agindo errado, se eu sinto que alguém está agindo errado, eu posso conversar, olhar, mas não julgar de forma alguma, certo? Questão 138. Em se tratando de das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? Resposta: todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Enquanto em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências. Tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem à repetição dos experimentos, em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo. Então nós podemos perceber que através das nossas práticas, através dos erros e daquilo que nós vamos realizando, que nós vamos ampliando a nossa liberdade ou estreitando as coisas, o nosso livre-arbítrio sendo um pouquinho mais podado, para que desta forma nós aprendamos com o certo e com o errado. Questão 139. Se na luta terrestre existem circunstâncias por toda parte, qual será a melhor de todas, digna de ser seguida? Resposta: em todas as situações da existência, a mente do homem defronta as circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado, em seu íntimo, a escolher o bem definitivo de todos e o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz ou agravando o seu próprio egoísmo. Quando nós buscamos a conciliação com o amor de Deus e os seus ensinamentos, todas as nossas atitudes cooperam ao nosso favor. Mas quando nós queremos tudo por nossa própria vaidade, nosso próprio orgulho e egoísmo, por nossa própria conta e rebeldia, os frutos são amargos, certo? Questão 140. Os astros influenciam igualmente na vida do homem? Resposta: as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônima de luta. Se as influências astrais não favorecem as determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho, e o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. Certo? Então, questão 141. As influências espirituais entre o ser humano e seu nome, tanto na Terra como no espaço, há influências? Resposta:
Na Terra ou no plano invisível temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas, e como nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, aqui temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que fez jus, competindo a cada coração renovar seus próprios valores, em marcha para realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregarem realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo, certo? Questão 142. Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo? Resposta. Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo de suas cogitações espirituais. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus. Sendo justo, nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não foram feitos para os números, certo? Então são as nossas atitudes, as vibrações que temos e que exercemos irão nos colocar em sintonia com as questões e afinizações, e não exclusivamente um número, certo? Questão 143. Deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal? Resposta. Os objetos mormente os de uso pessoal têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores no mundo. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Então, as ações estão mais na influência, na ação magnetizadora que estão ali e das quais eu me afinizo, do que um objeto em si e em particular pode trazer influência positiva ou negativa sobre mim, de acordo com o que eu permitir e eu me afinizar, certo? Questão 144. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro? Resposta. Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica aos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir, e dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios, quando convenham às demonstrações de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Questão 145. Que dizermos da cartomancia em face do espiritismo? A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma, não tendo outra vontade senão aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. Certo? Então, é através do amor de Jesus que iremos buscar a relação com aquilo que nos é passado. Aquilo que é para nós termos conhecimento
a respeito aí da questão 144 também, chegará até nós. Aquilo que não vai nos produzir efeito positivo não virá, certo? Então, a busca simplesmente de jogos de sorte, dita sorte, vamos dizer assim, simplesmente pela curiosidade, não faz parte do verdadeiro espiritismo. E agora a nossa última questão deste vídeo de hoje, que entra no assunto transição, é a questão 146, finalizando este vídeo, que traz a seguinte pergunta: é fatal um instante da morte? Resposta: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas de sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas e tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo das suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso e pela inconsideração, tão perigoso para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Essa razão pela qual tantas vezes se debatem os instrutores dos encarnados, pela necessidade permanente da oração e da vigilância, a fim de que seus amigos não fracassem nas tentações. Então, nós percebemos que existe a determinação de virmos com determinada idade a cumprir aqui na nossa encarnação. Então, por volta de tantos anos, deverá acontecer o nosso desencarne. Muito embora, porém, a forma não esteja previamente determinada em nosso mapa reencarnatório de uma forma geral. Cada caso é um caso e deve ser analisado de forma diferente. Porém, uma coisa é certa e determinada: nenhum de nós tem o direito de tirar a sua própria encarnação, a sua própria vida, como dizemos aqui na Terra. O suicídio não é nada, de acordo com as leis divinas, certo? Então, eu sou Débora Rabelo e este foi mais um estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.